Olá, nós estamos aqui mais uma vez em nossa Conversa na Sala, promovida pela Sala do Clima do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E para esse bate-papo aqui entre nós e vocês que estão nos assistindo, o pessoal da casa e também o pessoal que vai nos assistir pelas redes sociais, nós trouxemos hoje aqui uma pessoa muito especial no assunto ambiente, meio ambiente e mudanças climáticas. Nós trouxemos aqui o Dr. Fábio Feldman, um advogado ambientalista que fez história no movimento ambientalista do Brasil e fora do Brasil. Resumidamente, o Fábio Feldman foi deputado constituinte responsável pela produção do capítulo 225 da Constituição Federal, que trata da questão ambiental do Brasil. E, dali para cá, o Dr. Fábio Feldman tem se dedicado a construir a consciência e a ação ambiental em todo o território nacional, em várias áreas, em várias frentes. Tudo bem, Dr. Fábio? Tudo bem, e você, Nataline? Estamos sobreviventes. Desde quando você me chama de doutor, Nataline? Eu estou chamando você de doutor e respeito a quem está nos assistindo, mesmo porque o senhor é formado em advocacia e se dedicou à questão do direito ambiental a vida inteira. Então, o título é absolutamente merecido, certo? Como é que estão as suas atividades, a sua presença, a sua militância? Olha, Nataline, eu ando bastante entusiasmado. Nós que trabalhamos nessa área, a gente vive uma situação que chamo de roda gigante. Às vezes nós estamos muito entusiasmados lá em cima e às vezes nós estamos muito desanimados, que os desafios são gigantescos. E às vezes a gente tem aquele sentimento que, ainda que tenhamos feito um esforço de geracional muito grande, os desafios cada vez aumentam mais. Mas eu ando muito entusiasmado, inclusive com o papel dos tribunais de conta na governança ambiental no Brasil e no mundo. Muito bem. O Brasil tem um arcabouço legal, que inclusive você colaborou lá na Constituição de 88, várias leis, um arcabouço legal que a gente poderia dizer que é um dos melhores do mundo no quesito de meio ambiente e mesmo de clima. Você acha que nós estamos, do ponto de vista político, administrativo, financeiro, nós temos caminhado num caminho bom para cumprir essa legislação ou nós temos muitos problemas pelo meio de campo? Olha, Nataline, é até interessante, porque o artigo 225 da Constituição, ele tem o caput, né, que fala do direito ao meio ambiente, que é considerado bem de uso comum do povo. Ele fala das obrigações, dos direitos das presentes e futuras gerações. E logo em seguida, o artigo diz, para assegurar a efetividade do direito que eu acabei de mencionar, ele elenca uma série de itens. E eu estou chamando a atenção nos últimos tempos sobre isso, porque eu acho que o grande desafio da legislação é a efetividade. Quer dizer, nós temos um marco legal no Brasil relativamente moderno. Eu acho que a Constituição foi visionária, mas nós esbarramos na implementação. Quando a gente esbarra na implementação, quer dizer, vários aspectos surgem. Primeiro, uma questão de recursos. Quer dizer, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que foi previsto antes da Constituição de 88, pela Política Nacional do Meio Ambiente, ela criou, quer dizer, um sistema, mas que ele é muito mal financiado. E ao contrário do SUS, que você conhece bem, não há recursos. Então, os desafios são alocação de recursos, garantir efetividade da legislação e trabalhar melhor na chamada governança ambiental e governança climática. Bem, agora do ponto de vista mais assim, concreto hoje, na sua avaliação, porque você tem meio século de militância, não é pouca coisa, não é verdade? Na sua avaliação, você acha que a gente está estacionado, a gente está regredindo ou a gente tem progressos consideráveis para comemorar? Olha, Nataline, você está acompanhando, você foi vereador muitos anos, aliás, um vereador brilhante, você é o responsável
por exemplo, pela Política Municipal de Mudanças Climáticas de São Paulo, que é de 2009, não é isso? Então, quer dizer, eu acho que nós avançamos muito. No Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas e até câmaras municipais, nós temos enfrentado tentativas de retrocesso legislativo. Quer dizer, isso é um paradoxo, porque à medida que o tema de clima, tema de biodiversidade, tema de poluição de plásticos ganham as manchetes de jornal, a cada mês novos relatórios surgem apontando a urgência e a gravidade dos problemas, nós vemos aí nos parlamentos, quer dizer, do Brasil e do mundo, uma tentativa de retrocesso. Eu acho muito paradoxal isso, né? Porque não dá para comparar a consciência ambiental ou de clima de hoje de 50 anos atrás. Por outro lado, eu acho que algumas coisas nós temos ido bem. Quer dizer, semana passada foi divulgado o relatório sobre a queda do desmatamento no Brasil. Nós tivemos uma queda muito grande do desmatamento no Brasil na Mata Atlântica, na Amazônia, o Cerrado, a situação não é tão boa, Caatinga também não é tão boa, mas nos últimos 40 anos esse é o menor desmatamento que nós tivemos no Brasil. Então, o que é isso? É o resultado de uma ação governamental do Ministério do Meio Ambiente, na gestão da Marina e do Capobianco, que deu resultado. Então, esse é um sinal muito positivo. Por outro lado, o que nós temos ainda de escala de desmatamento está num patamar muito alto. Então, o que nós vamos fazer, que é um pouco o que nós estamos conversando aqui, é ter uma estratégia clara e nessa estratégia saber onde focar. Eu estou aqui no Tribunal de Contas, não por acaso, porque nos últimos anos, com a atual liderança do DICEI aqui, do Tribunal de Contas do município, do Júlio no Amazonas, nós estamos engajados muito os tribunais de conta do Brasil. Mas essa é uma tendência mundial. Alguns anos atrás, uma resolução das Nações Unidas reconheceu o trabalho dos tribunais de conta no mundo. Então, eu acho que, quer dizer, nós temos que aperfeiçoar a governança. E aperfeiçoar essa governança significa engajar atores que nunca estiveram, como é o caso dos tribunais de conta, envolvidos. Eu sou daquela época em que o Ministério Público, há 40 anos atrás, não tinha na sua agenda os chamados interesses difusos e coletivos. Hoje o Ministério Público do Brasil tem um papel importantíssimo. Então, acho que nós temos que focar na governança e verificar onde nós podemos trabalhar na governança, insisto, para garantir efetividade. E, em algumas situações, melhorar a legislação. Quer dizer, clima, vamos falar da Constituição de 88. Quer dizer, o tema do clima surgiu a partir de 88, fundamentalmente a partir de 88. Hoje está aí. Biodiversidade, Natalina. A palavra biodiversidade praticamente não existia na década de 80, ela foi inventada lá. Então, acho que a gente tem que ter um olhar para frente, verificar o que precisa ser feito e concentrarmos a atenção engajando atores. Poder público, no caso do poder público, os tribunais de conta, sociedade civil, quer dizer que também teve um reconhecimento importante a partir da Conferência de 92, e o setor empresarial. Hoje, inclusive, nós temos o anúncio de um grande retrocesso no Brasil, que é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que dispensou a obrigatoriedade dos relatórios de sustentabilidade. Quer dizer, inacreditável, né? Quando há necessidade do setor empresarial se engajar e um dos instrumentos é o relatório de sustentabilidade, a Comissão de Valores Mobiliários dispensa a obrigatoriedade desses relatórios. Então, avanços e retrocessos, e aí a gente tem que lutar, quero insistir, quase como pensando numa perspectiva de acupuntura, quais são os pontos importantes que a gente tem que focar. Muito bem. Então, veja bem, muito bem, você deu um apanhado bem geral e bem profundo do assunto. Eu queria conversar com você o seguinte: você, desde que eu te conheço, você fala muito na questão da governança, né? E nos últimos tempos você tem voltado sua atenção
para a questão do controle externo, que é exercido pelos tribunais de contas do Brasil inteiro. São 33 no Brasil, né? E muito bem estruturados, organizados, trabalhando. Então, aqui em São Paulo, por iniciativa do presidente Domingos de Ceia, aqui do TCM de São Paulo, e com o apoio de todos os outros conselheiros, foi criado aqui a Sala do Clima do TCM de São Paulo. E a Sala do Clima, ela começou a funcionar há algum tempo, não é muito tempo, alguns meses, e está se estruturando, né? Então, a minha pergunta para você é o seguinte: você que está discutindo o assunto, que está debruçado sobre o assunto da governança, já ajudou no parlamento a fazer lá o artigo 225, tem ajudado os governos no geral, todo governo que se preza na área ambiental chama você para dar opinião. Foi secretário de governo, de meio ambiente de Estado em São Paulo, fez uma brilhante gestão e conversa com os governos, é amigo de vários governadores. Do ponto de vista dos tribunais, né, a gente sabe que vários tribunais têm coisas sendo feitas na área ambiental e climática, mas tendo como perspectiva a criação da Sala do Clima em São Paulo, qual é o conselho, qual é a orientação, a sugestão que você dá para os órgãos de controle externo para avançar nessa questão de usar o controle externo para melhorar a governança climática? Eu gostaria de ouvir você falar. Nataline, primeiro o seguinte: os tribunais de contas são instituições permanentes. E eu acho que tem que assinalar esse aspecto, porque governos em países democráticos normalmente têm uma perspectiva de curto prazo, que é a perspectiva eleitoral. Quer dizer, esse é um grande desafio para nós. Você viveu isso como eu vivi, a Elsta viveu, muita gente viveu, que governos normalmente pensam num período de 4 ou 8 anos. E essa perspectiva de curto prazo, ela confronta com a necessidade de pensar a longo prazo nas políticas ambientais. Aí volto ao artigo 225 da Constituição, que é o único lugar que fala das futuras gerações. Quer dizer, no caso de clima, quer dizer, eu tenho que agir imediatamente porque a janela de oportunidade está se estreitando muito, inclusive para garantir que o aumento da temperatura média do planeta se mantenha no que foi acordado em Paris em 2015. Então, quer dizer, o caráter permanente dos tribunais de conta significa que eles podem dar um contraponto à perspectiva eleitoral de 4 ou 8 anos. Quer dizer, eles têm essa característica, diria, esse atributo intrínseco, que é pensar a médio e longo prazo. Segunda questão dos tribunais de conta. Eu tenho falado muito isso e convivido muito com o IRB, Instituto Rui Barbosa, a TRECOM. Hoje, os tribunais de conta do Brasil, todos, inclusive a começar pelo Tribunal de Contas da União, têm um corpo técnico da melhor qualidade. Por quê? Porque são concursos muito difíceis, remuneração, Nataline, muito boa e perspectiva de aposentadoria relativamente recente. Então, eu fico surpreso. Os tribunais de conta, a TRECOM organizou um evento em Santa Catarina e teve ali um evento paralelo, e duas pessoas dos tribunais de conta da União foram fazer uma exposição, dois. Um tinha 31, outro tinha 32, o que tinha 31 tinha se formado em engenharia pelo IME, que é top de linha em engenharia, e a outra era uma moça também jovem que estava fazendo pós-doutorado, enfim. Então, essa moçada que é muito preparada, eu acho que elas podem, na minha opinião, dar uma contribuição grande, até porque, ao se engajarem na questão do clima e de biodiversidade, nas questões ambientais, eu acho que elas vão resolver um pouco o seu conflito existencial de participar das mudanças do mundo. Então, quer dizer, poucas instituições no Brasil têm essa gente tão qualificada. Então, você tem gente jovem, altamente qualificado, você tem, quer dizer, até a formação dos tribunais de conta, quer dizer, que é uma indicação política,
e, ao mesmo tempo, relativamente técnica, eu acho que isso faz com que os tribunais de conta possam, na minha opinião, espaço de tempo mais curto do que o Ministério Público, serem elementos de transformação das políticas públicas ambientais, de biodiversidade, mudança do clima e todas as outras. Então, o pessoal interno aqui do tribunal, os nossos colaboradores todos, os conselheiros, estão ouvindo o tamanho da responsabilidade que o Fábio está falando, que nos cabe aqui, a partir de agora, de algum tempo para cá, para o futuro, na questão climática e ambiental no Brasil. Quer dizer, ele está jogando para a gente uma tarefa que nós vamos dar conta dessa tarefa, eu tenho certeza, porque o que você está dizendo, Fábio, eu que cheguei aqui já não há muito tempo, apesar que conheci o tribunal, que eu fui vereador, né, mas o nível de excelência das pessoas que trabalham aqui é muito grande, né, de todos os setores, do setor de auditoria, gente muito preparada, do setor jurídico, e todos os setores. Aqui tem um grupo grande de pessoas que são muito preparadas e que produzem para fazer o controle externo funcionar. Então, do ponto de vista de material humano, a gente está bem servido. O que a gente tem a intenção, e a Sala do Clima aqui, nós estamos com a seguinte proposta, assim, bem resumido para as pessoas entenderem. São Paulo tem um plano de ação climática e está criando o tal orçamento climático, um dinheiro mais ou menos dirigido para mitigação e adaptação. A Sala do Clima pretende comparar o plano com o orçamento, né, e colaborar com indicadores, com sugestões, com ideias, para que as auditorias possam cumprir um papel mais organizado na questão do controle do gasto do dinheiro, das políticas públicas na questão climática. Se a gente conseguir fazer isso, né, a nossa equipe não é uma equipe grande, mas é muito aguerrida, com a ajuda sua, com a ajuda do IEA, da USP, com a ajuda da Fundação Getúlio Vargas, dos outros tribunais do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, eu acho que, e a colaboração que nós estamos tendo aqui dentro, eu sinto um certo até entusiasmo. Você vê, nós estamos fazendo um inventário de carbono aqui, né? Com o pessoal próprio nosso, da própria Sala do Clima, né? Tem uma pessoa que está debruçada. A colaboração, houve uma pesquisa para saber o trajeto de casa para cá, como que as pessoas iam, a distância. O número de pessoas que responderam à pesquisa espontânea foi enorme. Então, ou seja, as pessoas estão comprando a ideia. Eu espero, então, dar conta, né, junto com a ajuda de vocês e de sua ajuda e de outras pessoas, dar conta dessas tarefas. Agora, eu queria, antes da gente partir para o final, porque nós temos um tempo determinado, né, no nosso podcast, eu queria que você levantasse, nós estamos levantando alguns pontos da política pública para a ação climática, nós estamos levantando alguns pontos. Eu queria que você pontuasse, eu sei que você tem essa ideia, como que o município pode priorizar 2 ou 3 ou 4 pontos que sejam que a gente precisa desatar para melhorar a mitigação e a adaptação. Você poderia dar a sua ideia? Bom, primeiro queria elogiar a iniciativa da Sala do Clima, quer dizer, em si já é uma iniciativa muito boa, que é uma iniciativa do DICEI, sua, da Elsta e de outras pessoas. E a gente está, quando a gente conversa, por exemplo, hoje nós tivemos uma reunião prévia, né? Quer dizer, o grande desafio nos próximos anos será o calor. Quer dizer, é só ler o noticiário da Europa e de outros países, quer dizer, o calor, você que é médico, não é isso? O calor está tendo um impacto devastador, inclusive na nossa faixa etária, né? Então, quase que causa própria, né, Natalina? E você não parece ter 58 anos, parece 57. É 48. Ah, tá, você nem parece, tal, tá bem, eu acho, né? Enfim. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro está com uma iniciativa de índice de calor e, a partir daí, quando alcançam previsões de maior calor, tomar uma série de iniciativas de salvaguarda, basicamente, da saúde, né? Então, por exemplo, esse é um tema que está ganhando peso no mundo. 2,
o fato de vocês estarem nessa articulação com o Instituto de Estudos Avançados da USP, eu acho que é muito importante. Por quê? Porque veja o nosso exemplo, né? Quer dizer, eu sou um leitor assíduo, mas não dá para você acompanhar o volume gigantesco de estudos científicos que surgem sobre todos os temas ligados a nós. Quer dizer, tema do calor, você tem outros temas, quer dizer, como o calor contribui para a concentração de poluentes em determinado momento. Um tema que não é exatamente de São Paulo, mas também é o tema da poluição causada por incêndios florestais. Esse é um tema novo. Você trabalhou em poluição do ar, eu também. Quer dizer, quando a gente estava nessa perspectiva, quais eram os dois vetores? Poluição industrial, que a gente chama poluição estacionária, e poluição veicular. O tema de poluição de incêndios, Natalina, é um tema novo. E São Paulo sofreu isso há 2 anos atrás. Então, por exemplo, nós estávamos discutindo, eu acho que o primeiro tema, que eu acho calor, ver a experiência do Rio, como que os tribunais de conta podem sugerir para os estados e municípios terem alguma coisa semelhante, lembrando em consideração que eu falar sobre isso em Manaus e Belém é muito diferente de falar em São Paulo e Rio Grande do Sul, não é isso? São condições muito diferentes. 2, arborização. A gente estava falando porque, quer dizer, as árvores têm um papel hoje muito importante. E o que eu sempre ressalto no caso de arborização é que ele coloca o cidadão para contribuir também. Não é o plantio da árvore, é o cidadão que vai cuidar da árvore que foi plantada. Você sabe, plantar é mais fácil de garantir que aquela árvore ela não seja objeto de vandalismo, que ela sobreviva. E o terceiro que você falou, que são das enchentes e inundações, né? O maior impacto da mudança do clima no ciclo hidrológico, o que isso significa? Chuvas muito intensas em espaço de tempo muito curto. São Sebastião, há 2 anos atrás, quer dizer, e é só ver o noticiário que está lá o repórter dizendo: estou aqui na cidade tal, choveu nas últimas 12 horas o que era previsto chover o ano inteiro. Então, eu acho que a Sala do Clima pode dar uma super contribuição nisso, além de poder ser replicada no Brasil como um todo e uma troca de experiências. Então, eu estou muito entusiasmado com a Sala do Clima. Eu acho que essa pode ser talvez a contribuição maior que possa se dar, e eu sei que o prazo esgotou, mas eu estou recomendando para a Elsta, que ela está muito hesitante, de a gente colocar a Sala do Clima no Prêmio Inovare, porque eu acho que o reconhecimento da Sala do Clima pode trazer a potencialidade e replicabilidade no Brasil inteiro. Muito bem. Bom, nosso tempo está caminhando, Fábio, a gente vai ter que partir para as conclusões. Foi muito legal a tua vinda aqui, agradeço muito, e a tua colaboração, né? Sempre muito consciente, muito impressionante a tua a tua clareza do caminho que a gente tem que seguir. E então, eu queria só, antes da gente ter as palavras finais, eu queria dizer que a nossa equipe na Sala do Clima, nós somos em 4 pessoas, por enquanto, né? Sou eu, que estou na coordenação, tem a Elsta, que ajudou a montar todo o esquema, criar aqui junto com o presidente de SEI, tem a Dília, que está sendo a responsável por elaborar o cálculo da emissão de carbono aqui, do TCM São Paulo, já está do meio para o fim, e tem a Marlene, que nos ajuda na questão orçamentária. Bom, enfim, nós somos esses 4, e claro que a gente conta com um apoio muito grande de outros setores do tribunal. Então, por exemplo, setor de comunicação, na imprensa a gente tem o Brito, que está aqui, tem o pessoal do audiovisual, que permite que a gente possa fazer esse podcast, temos bom contato com a auditoria, com a área jurídica, com o setor da presidência, com o gabinete dos demais conselheiros, né? A gente sempre conversa bem com todo mundo. A escola
de Contas também aqui, que existe aqui, muito organizado, a gente também tem um bom contato. Enfim, a gente consegue, estamos conseguindo parceiros importantes dentro e fora. Na prefeitura, Fábio, a gente não tem problema de conversar e de pegar dados, as pessoas têm aberto o livro e a gente vai, é claro que nós vamos com o olhar do controle, né? Mas o nosso controle é um controle que tem a colaboração em primeiro lugar, né? Se a colaboração não andar, aí são outras metodologias que o tribunal tem para fazer, mas o que a gente quer é ajudar o carro a andar com combustível limpo, certo? Se possível. E fora da área da prefeitura, as outras instituições da sociedade civil, nós também temos tido uma boa receptividade. Eu acho que tem tudo para dar certo. Se a gente conseguir dar conta do recado, a gente vai ter sucesso nisso. Eu queria que você desse uma palavra final para a gente encerrar o nosso podcast. A minha palavra final é o seguinte: quer dizer, talvez vocês não tenham noção da importância dessa iniciativa. Quer dizer, primeiro, o potencial de replicabilidade. Segundo, a capacidade de, através da Sala do Clima, fazer essa articulação que você mencionou, sociedade civil e comunidade científica. Eu acho isso muito importante. E mesmo em relação ao poder público, quem foi secretário, como nós já fomos, às vezes, quer dizer, um empurrãozinho do Tribunal de Contas ajuda quando tem um conflito interno. Por exemplo, nós já conversamos, por exemplo, nós temos um problema em São Paulo que é a compensação de árvores. Quer dizer, você corta a árvore, aqui paga um valor irrisório, ridículo. Quer dizer, isso é uma preocupação da sociedade civil. Então, a gente tem conversado sobre isso. Só um olhar um pouco mais atento do Tribunal de Contas pode nos ajudar muito a financiar o projeto de arborização e até mesmo evitar, quer dizer, a derrubada de árvores, às vezes, que tem 40, 50 anos, e a compensação por algumas árvores que a gente não sabe aonde. Então, quer dizer, isso é o tipo de uma aliança que entre o Tribunal de Contas, a sociedade civil, comunidade científica, e com uma base que é filosófica, que é a cidadania e cidadania planetária. Muito bem. Bom, Fábio, obrigado pela sua presença mais uma vez. Nós estamos partindo então para o encerramento dessa Conversa na Sala, que é um podcast da Sala do Clima do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E a gente quer dizer aqui que nós voltaremos proximamente com uma nova edição da Conversa na Sala e vamos deixar aqui a surpresa da próxima pessoa que será convidada para que vocês possam aguardar e depois assistir. A gente tem muito prazer de conversar com vocês. Muito obrigado então pela atenção e até a próxima oportunidade.